Deixa eu chamar então a Luísa Martins. Lu, o ministro Alexandre de Moraes tem marcado posição contra o PL da dosimetria. E agora? E se o Senado aprovar, o que vai acontecer? Oi, Débora. Boa tarde para você, para a Larissa, para o Pedro. Todos estão conosco aqui no CNN 360. Débora, o que vai acontecer é o Supremo ficar insatisfeito, mas não vai ter muita margem ali para que o STF possa, de alguma maneira, rever essa posição, porque há uma leitura geral ali entre os ministros de que, de fato, mudar a legislação, né, mudar as penas que estão previstas ali para cada tipo de crime no Brasil é uma atribuição, de fato, do Congresso Nacional. De qualquer maneira, os ministros têm dado algumas sinalizações de como vem essa mudança, né? Então, ontem, quando a primeira turma ali do Supremo estava encerrando o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, o último núcleo que faltava em relação a essa investigação da tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes disse, né, não é possível novos discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal e depois de ter sido concedida ampla possibilidade de defesa aos investigados. A redução de pena será um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. E por que o ministro Alexandre de Moraes diz isso? Porque é justamente a severidade das penas que está sendo aplicada pelo Supremo aos réus da tentativa de golpe de Estado e também aos réus do 8 de janeiro, que garante, na avaliação dessas fontes do STF, que não vai haver uma reedição do 8 de janeiro, né? É como se fosse um desestímulo. Uma pessoa que pense ali, né, ou queira se aventurar em uma empreitada golpista, invadir, atacar a corte, vai pensar, olha, tem gente pegando 13, 14, 15, 16 anos de prisão por conta disso. Então, é como se fosse realmente uma vacina contra novos ataques ali à instituição, né, e à democracia de uma forma geral. Então, atenuar isso, como disse o ministro Alexandre de Moraes, seria uma forma de passar um recado de que tudo bem fazer isso, porque depois pode contar ali com o Congresso para uma questão que não é um perdão, não é exatamente uma anistia, mas vai atenuar bastante, né, vai diminuir bastante o tempo de punição para essas pessoas. O próprio ministro Flávio Dino, em outubro, Débora, ele também tinha dado uma sinalização nesse sentido, né, defendendo, obviamente, a atribuição do Congresso Nacional para estabelecer ali as penalidades, né, as punições para cada crime do Código Penal, mas que ele entende que a legislação atual, ela é adequada e não precisaria mudar, né? Disse o ministro Flávio Dino na ocasião que a lei que o Supremo tem aplicado corresponde a uma média internacional, à tradição do direito brasileiro, que o Congresso pode mudar? Pode, mas particularmente ele esperava que o Congresso não o fizesse, porque considera que a lei vigente é boa. Ele até disse isso, inclusive, ao longo desse julgamento das ações penais sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, só para concluir, o Supremo vai ficar insatisfeito com a eventual validade dessa lei que atenua as penas, mas vai ficar basicamente de mãos atadas, esperando ali as defesas dos investigados acionarem a corte para que possa ser aplicada a lei que é mais benéfica ao réu, que obrigatoriamente deve retroagir.